Claudinei Freitas, seja bem-vindo ao canal Madeira Legal. Estou aqui em casa e estou soltando alguns vídeos que o IBAMA está soltando a nível nacional sobre treinamento do DOF+ rastreabilidade. Inclusive nesse segundo vídeo, serão vários vídeos, fala sobre qual o volume mínimo para se fazer DOF, também fala sobre a nomenclatura da madeira, que vai se tornar tudo madeira serrada no novo sistema DOF+ rastreabilidade. Se você gosta do canal, dá o seu like aí, compartilha, comenta. Também pode dar ideias aí e se inscreve no canal. Muitos assistem e não se inscrevem. A gente vai fazendo esse trabalho de divulgação de informação. Então vamos ao vídeo aula 2. Então, para a gente começar, é sempre importante falar de legislação, né? Porque a própria leitura da legislação já responde muitas das principais perguntas que a gente tem a respeito desse tema. O sistema DOF, ele é citado na própria Lei da Proteção da Vegetação Nativa, que é a 12.651. Para quem não conhece, essa é a lei que veio substituir o Código Florestal, então muita gente chama também de novo Código Florestal. E o artigo 36 dessa lei fala que o transporte por qualquer meio e o armazenamento de madeira, lenha, carvão e outros produtos ou subprodutos florestais oriundos de florestas de espécies nativas para fins comerciais e industriais requerem licença do órgão competente. Observado o disposto no artigo 35, o artigo 35 é aquele que fala da obrigatoriedade do Sinaflor para autorizar a exploração florestal. Tá? Então, esse artigo está dizendo para a gente que o transporte e o armazenamento da madeira sempre vai precisar do DOF. E o transporte e armazenamento de quê? De produtos florestais de espécies nativas. Isso já responde uma grande dúvida que o setor tem, que vira e mexe a gente está respondendo aqui no IBAMA, acredito que também seja a realidade aí dos órgãos ambientais estaduais ou municipais, que as pessoas perguntam, eu preciso de DOF para transportar eucalipto? Não, eucalipto não é uma espécie nativa. Eu preciso de DOF para transportar pinos? Não, pinos não é uma espécie nativa. Então, é importante a gente atentar que todo esse controle, ele só é exigido em nível federal, tá? A gente está falando de uma lei federal, para as espécies nativas. O próprio ordenamento jurídico ambiental permite que os órgãos estaduais de meio ambiente tenham normas próprias, legislem de maneira mais restritiva do que a legislação federal. Então, existem estados que, por norma estadual, controlam espécies exóticas, tá? Então, toda vez que o IBAMA responde essa pergunta, alguém manda um e-mail para a gente ou manda um SIC, né? Que agora todo mundo manda aquele SIC que é de acesso à informação, perguntando se precisa do DOF para alguma espécie exótica, a gente fala, pela norma federal, não. O controle só se dá sobre as espécies nativas. Mas é importante se reportar ao órgão estadual de meio ambiente, porque naquele estado específico pode haver o controle de exótica. É o caso, por exemplo, de Minas Gerais. Minas Gerais faz controle de espécie exótica porque para eles é importante em função do parque siderúrgico, que consome muita madeira de espécie exótica, muito carvão de espécie exótica. Então, por mais que o IBAMA dê essa resposta, a gente acaba sempre remetendo para que o órgão também se manifeste, porque a gente não conhece todas as legislações estaduais, a gente não consegue acompanhar. Tem estado que controlava no passado, hoje deixou de controlar, outros que não controlavam no passado e agora resolveram controlar, então a gente sempre acaba pedindo para que a pessoa entre em contato com o órgão estadual para saber se ali localmente se faz o controle de exótica. Para a gente, no nível federal, não precisa, e a maioria dos estados a realidade é essa. O controle é só sobre espécie nativa. Eu tenho dúvida se a espécie é nativa ou se a espécie é exótica. Bom, tem o site do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né? Lá o Reflora, o linkzinho do Reflora, onde você pode, pelo nome da espécie, consultar se ela é nativa ou exótica, se ela tem ocorrência em território nacional ou não. Por que eu remeto ao Reflora? Porque o Jardim Botânico do Rio de Janeiro é a instituição responsável pela lista de espécies florestais de origem nativa. Eles é que fazem esse controle hoje, eles é que fazem essa revisão das espécies em termos de nomenclatura, de classificação, mudança de gênero, mudança de família. Isso fica a cargo do Jardim Botânico do Rio. Eles é que têm a lista oficial de espécies que são nativas ou não. Então, se tem dúvida, pode recorrer a esse site, tá bom? Vocês também podem dar essa recomendação para os empreendedores, caso eles queiram saber isso, tá?
E aí, o parágrafo 1º desse artigo 36 fala justamente que essa licença, né, de a licença para esse transporte, que fala aqui no artigo 36, será formalizada por meio da emissão do DOF. Então, o DOF é a licença para transporte e armazenamento de produto florestal em nível nacional. E esse documento, ele deve acompanhar o material até o beneficiamento final, certo? Então, até que essa madeira saia do controle, como eu mostrei lá no slide anterior, ela tem que ser transportada, acobertada por essa licença, tá? Outra dúvida muito comum que a gente tem a esse respeito, eu não coloquei aqui todos os parágrafos do artigo 36 da 12651, mas outra dúvida muito recorrente, qual que é o volume de espécies que é isento de DOF para transporte? Não há. A lei federal, a lei 2651, não diz nada sobre isenção de DOF para determinados transportes. Então, não importa se é 1 metro cúbico, se são 20 metros cúbicos ou se são 20 mil metros cúbicos, para fazer o transporte é necessária a emissão do DOF. Tá? A legislação federal não colocou essa regra. Nós já tivemos no passado algumas isenções, até 2 metros cúbicos, mas isso foi alvo de muita fraude, muitas empresas usando indevidamente essa isenção. Então, hoje a legislação não confere mais nenhum tipo de isenção. Qualquer transporte de madeira nativa precisa ser feito com o DOF. Ah, mas eu vou fazer uma obra na minha casa, eu quero comprar madeira para colocar no meu telhado. Você deve sim exigir a emissão de DOF da loja de material de construção onde você comprou essa madeira para transportar até a sua casa, tá? É assim que está na norma. A gente sabe que às vezes mas as pessoas não sabem, é um exagero, porque isso a norma fala desse jeito e a nós só cabe cumprir, tá bom? Então, vocês vão ver que o sistema ele tem mecanismos para essas vendas a varejo, que são mecanismos mais simplificados para a emissão desse documento, mas não existe hipótese de isenção da emissão do DOF para o transporte de madeira. Então, outra norma importante a respeito do sistema é a portaria MMA 253, ela é anterior ao Código Florestal, tá? Porque foi ela que instituiu o documento de origem florestal. Então, o Código Florestal, quando ele veio em 2012, ele só veio reforçar a ideia do DOF como documento para cobertar esse transporte e armazenamento de madeira, mas o sistema propriamente dito e a licença, né, a licença DOF para transporte, ela já vinha sendo exigida desde 2006, a partir da publicação dessa portaria do MMA. Então, o DOF existe desde 1º de 2006, o sistema existe desde do dia 1º de setembro de 2006 para emissão do documento de transporte de madeira. Então, essa norma é importante pelo fato de ela ter instituído o documento, né, na época em que ele foi implantado, e quase que junto com essa portaria do MMA, que instituiu o DOF, saiu essa resolução CONAMA aqui, 379, que atribuía ao IBAMA a responsabilidade de desenvolver e disponibilizar esse sistema, tá? E dizendo também que esse sistema ele seria disponibilizado a todos os órgãos sem ônus, assim como as capacitações também ficariam a cargo do IBAMA. Então, por força dessa resolução CONAMA, o IBAMA até hoje, desde 2006, disponibiliza o DOF, aprimora esse sistema e passa eles para os órgãos estaduais e municipais de meio ambiente sem ônus nenhum. Os empreendedores também não pagam nada, nem para utilizar o sistema, nem para emitir os documentos de transporte, certo? E também a questão das capacitações que nós sempre estamos fazendo em função aí dessa obrigação legal, que o IBAMA tem de capacitar as pessoas que vão utilizar o sistema, tá? Outro comando muito importante dessa resolução CONAMA 379 é que ela estabelece os padrões mínimos para a adoção de sistemas paralelos de controle florestal e os padrões mínimos para que esses sistemas se integrem com o DOF. O que que isso significa? Que os estados eles podem desenvolver ferramentas próprias para esse controle, para emitir essa licença de transporte, mas esses sistemas eles têm que estar integrados ao sistema DOF e a CONAMA dá os parâmetros mínimos para essa integração. Isso também responde a uma pergunta muito comum, principalmente quem trabalha nessa área de fiscalização. Eu vi que tem alguns policiais também aqui
na capacitação, o fato da gente ter outros sistemas que não só o federal atuando nessa seara acaba confundindo um pouco quem trabalha nessa parte da fiscalização, porque além de conhecer as regras do sistema federal, também tem que conhecer, pelo menos minimamente, as regras do sistema estadual, né? Então, isso acaba dando um pouco mais de complexidade no processo de fiscalização, porque às vezes a regra do federal é diferente da regra do estadual, e aí eles me perguntam por que que o IBAMA deixa que outros estados tenham sistemas, isso confunde muito. O DOF você pode suspender, reativar, você pode estender a validade, o sistema estadual a gente não sabe se pode fazer isso, tem sistema estadual que pode, aí o outro não pode, fica aquela confusão de controle, mas essa permissão é dada pela própria resolução CONAMA, o IBAMA não pode impedir que outros estados tenham sistemas próprios. O que a gente faz de maneira bastante comum é tentar aprimorar essa integração, é tentar aproximar essas regras de sistema para que eles funcionem de maneira cada vez mais parecida com o DOF, ou pelo menos integrando todas as informações que o DOF precisa para evitar essas dificuldades ali na hora de fazer uma vistoria, de fazer uma fiscalização. Tá? Mas o fato é que não cabe ao IBAMA essa decisão, tá? Ali dentro do SISNAMA, né, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que foi instituído lá pela Política Nacional do Meio Ambiente. O órgão deliberativo desse SISNAMA é o CONAMA, então o CONAMA é que tem essa função de legislar para todo o SISNAMA e o IBAMA não pode vir contra uma resolução desse conselho. Ok? Então, é por isso que os estados também podem ter sistemas próprios, o CONAMA permite, e é por isso que existe um padrão mínimo para a adoção desses sistemas próprios, porque às vezes os estados reclamam o contrário. Ah, o sistema federal está exigindo demais, o meu sistema não tem esse grau de detalhe, então ele não pode usar esse sistema porque o sistema não integra com o federal. Isso acaba sendo também um padrão mínimo ali, né? Tipo, no seu sistema, no mínimo, tem que conter esses controles. Se ele não tiver, ele não vai integrar o federal, então ele não é válido enquanto sistema de transporte para emissão de licença de transporte de madeira, tá bom? Então, essa CONAMA ela é importante nesse sentido. E aí, como eu vinha falando, o IBAMA não pode vir contra uma resolução do CONAMA, o CONAMA é o órgão deliberativo, e aqui a gente tem uma outra CONAMA muito importante nessa parte do controle florestal, que é a CONAMA 411. É também uma norma bastante antiga, porque ela é de 2009, mas ela veio sofrendo algumas alterações ao longo do tempo. Tá? Essa CONAMA ela traz o padrão de nomenclatura de produtos florestais e os coeficientes de rendimento. E tanto essa nomenclatura quanto esses coeficientes de rendimento, eles já sofreram algumas alterações desde 2009, e aí foram publicadas normas que alteram em alguma parte dessa 411, mas ela ainda é a principal, é a que está válida. Por que que eu estou frisando isso? Porque recentemente saiu uma outra CONAMA, a CONAMA 497 de 2020, que alterou de maneira muito significativa os padrões de nomenclatura de produtos florestais. Antes nós tínhamos as madeiras serradas controladas por bitola, né, ou por corte, como algumas pessoas chamam, então nós tínhamos lá dentro do sistema a madeira serrada prancha, a madeira serrada tábua, a madeira serrada viga, a madeira serrada vigota, a madeira serrada sarrafo. A CONAMA acabou com essa subclassificação de madeira serrada e agrupou todas essas bitolas, todos esses cortes de madeira sob uma mesma nomenclatura, que agora chama madeira serrada. E aquelas outras que já tinham um grau a mais de beneficiamento, um S4S, um decking, um rodapé, agrupou todas essas subclassificações dentro também de uma única grande classificação, que é a de madeira beneficiada. Então, vocês vão ver, hoje no sistema DOF, isso ainda não está aplicado, a gente trabalha ainda com as diferentes bitolas, mas vocês vão ver que uma grande alteração que o novo sistema vai trazer já é a adoção dessa nova nomenclatura exigida pelo CONAMA. Então, vocês vão ver lá dentro do DOF Rastreabilidade que a gente já tem todas as madeiras agrupadas nessa nomenclatura de madeira serrada e madeira beneficiada, não sendo mais necessário a indicação da bitola de cada um desses produtos. Tá? A gente recebe também muita reclamação sobre isso, principalmente dos órgãos que fazem o controle, a fiscalização, de que isso prejudica o controle, prejudica a fiscalização,
mas é algo que já veio consignado na CONAMA e cabe ao IBAMA respeitar essa alteração e aplicar no seu sistema, certo? Isso vale para uma outra questão também. Vira e mexe, a gente recebe algum pedido aqui. Ah, aqui no meu estado, a gente precisa fazer o controle de firmes e esticadores. E aí pede, inclua no sistema, por favor, firmes e esticadores. Esses nomes não estão na CONAMA. A CONAMA não traz a definição do que seriam firmes, do que seriam esticadores. Então, a gente não pode simplesmente jogar dentro do DOF algo que não está descrito na resolução CONAMA, porque é ela que obriga os estados a adotarem aquela nomenclatura. Então, o IBAMA colocando isso dentro do seu sistema não é necessariamente obrigado, por exemplo, o Pará, que detém um sistema próprio, a incluir no sistema dele para fazer uma integração adequada do produto. Então, a gente sempre se restringe aos produtos que estão na CONAMA. Por mais que às vezes a gente perceba a importância, a necessidade de fazer o controle de certos produtos, se isso vai mexer muito com a integração com os estados, se isso vai exigir que todo mundo se adeque ao novo padrão, a gente prefere seguir pela via do CONAMA, de passar isso pelo conselho para depois incluir no sistema, porque a gente não pode extrapolar o que está dizendo nessa norma aqui, que é a 411. Mesma coisa acontece para o coeficiente de rendimento volumétrico. O que é esse coeficiente de rendimento volumétrico? Que às vezes vocês vão ver chamado de CRV, né? É o coeficiente de rendimento volumétrico. É o tanto que rende a conversão de uma tora para uma madeira serrada, por exemplo. Então, a CONAMA é que dá esse mínimo. Então, hoje, né, pela CONAMA atual, né, a 411 já alterada por outras, o coeficiente de rendimento volumétrico da tora para madeira serrada é de 35%. E aí as empresas falam, mas é muito baixo, eu consigo mais do que isso, eu faço 45%, eu faço 50% de aproveitamento da tora. Então, é necessário, seguindo os ditames dessa resolução do CONAMA, apresentar um estudo para o órgão ambiental e o órgão ambiental autoriza a mudança do seu CRV, autoriza para aquela empresa específica um coeficiente de rendimento maior do que o coeficiente padrão estabelecido pela norma, certo? Isso é regra da CONAMA, tá? A gente é alvo constante desse tipo de questionamento, mas a gente precisa cumprir. A CONAMA estabeleceu em 35%. Esse é o padrão que o sistema vai adotar para todo mundo, exceto quem apresentar um estudo comprovando que consegue aferir mais do que isso, certo? Isso aí fica a dica para o setor produtivo também, porque aí o órgão ambiental vai avaliar esse pedido, vai fazer análise, às vezes vai a campo para verificar se isso realmente é razoável e depois faz a alteração no sistema. A gente vai até acompanhar com o Paulo Vinícius, provavelmente amanhã, a alteração desse CRV, que aí os órgãos ambientais vão aprender como fazer isso dentro do sistema, tá? Mas é importante dizer que isso não é uma regra do sistema, então tem toda uma norma para você aprovar isso, ok? E por último, a norma aí que a Raíssa já até citou, que é a Instrução Normativa IBAMA 21 de 2014, que é a norma que regulamenta todo o uso do sinaflora e do DOF. Essa norma ela contém diversas coisas, né, diversas regras de sistema, diversas regras aplicáveis, e aí é importante que todo mundo que opera o DOF conheça essa norma e tenha ela ali a tiracolo para eventualmente tirar dúvida. Muita coisa que a gente responde para os usuários, na verdade, está escrito na norma, e se a pessoa tivesse buscado aqui ler antes, nem precisava estar esperando a resposta de um e-mail para fazer determinada coisa, porque já está tudo consignado ali na legislação.